Olá! Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Baby Blues. Talvez esse termo possa parecer estranho para algumas pessoas, mas provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito disso. Então, o que é Baby Blues? Baby Blues é um estado de labilidade emocional que a mulher se encontra após o nascimento, nos primeiros dias após o nascimento de seu filho. Labilidade emocional se trata de alterações de humor, mudanças que ocorrem no humor dessa mulher. Essas alterações podem ser irritabilidade excessiva, por exemplo, né? A mãe fica nervosa, uma mulher que talvez não teria certos tipos de comportamento, né? Não agiria de certa forma com outra pessoa, até mesmo com o companheiro, talvez vai ter alguns momentos que ela vai ter uma certa irritabilidade maior do que ela tinha de costume, né? O choro excessivo também é algo comum de acontecer nesse período. A mulher, essa mudança mesmo, né? Ora a mulher tá feliz, ora a mulher tá triste, ela pode estar sorrindo e passa pouco tempo, ela já tá chorando, um choro excessivo, sem motivo, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Essas mudanças de humor se dão por questões hormonais também, né? Há uma mudança grande de hormônios ali na mulher e quando o bebê nasce, né? Então isso afeta a questão do humor também, isso pode mudar a questão do humor. E outros motivos, como motivos mais emocionais mesmo, talvez um cansaço, né? De toda essa preparação dos 9 meses, do parto, das preocupações que ela teve ali com o bebê, né? Uma preocupação excessiva. Então é comum que nessa fase ocorra pensamentos de achar que não vai dar conta, que o cuidado não é suficiente, medo do que fazer, né? A mãe tem que lidar com essa fantasia do instinto materno que não existe. Então, talvez durante a gestação ela acreditasse nesse instinto e pensasse, ou talvez pense ainda, que assim que o bebê nascesse, ela ia saber tudo que ia fazer, esse amor incondicional ia surgir imediatamente, que a mãe ia estar apta, capaz de cuidar assim, imediatamente, que ela ia conhecer o bebê. E isso, na maioria das vezes, isso não acontece, né? É um relacionamento mãe e filho. Por mais que a mãe já conheça, já tenha uma relação com esse bebê desde dentro da barriga, mas quando nasce, é um novo bebê, como se tivesse um novo bebê nascendo. Então a mãe tem que lidar com o luto desse bebê idealizado que agora não existe mais, né? Talvez a mãe imaginou que o bebê seria de várias formas. E aí tem que lidar com esse novo bebê, com essa pessoa que acabou de nascer, né? Que precisa dela, que ela precisa conhecer e se relacionar. E que é no relacionamento que ela vai aprender, né? A lidar com esse filho, a cuidar desse filho. Então toda essa cobrança de assim que o bebê nasce, ter que estar bem para cuidar do bebê, essa cobrança de ter que estar feliz porque você agora tem um filho, você é mãe, isso é motivo de muita alegria e para muitas mães é realmente um motivo de alegria, mas talvez naquele momento ela esteja passando por momentos difíceis e de angústia também, não só de alegria, né? E essa cobrança que ela esteja sempre alegre, que ela esteja sempre pronta, né, apta, capaz, que ela saiba o que fazer, essa cobrança também ajuda nessa alteração, né, nessa irritabilidade, no choro excessivo, nessa angústia que muitas vezes a mãe pode sentir. Como eu já disse antes, é perfeitamente comum que isso aconteça, não é motivo de preocupação. É importante ficar atento porque o Baby Blues tem um prazo para ocorrer. Então, se está acontecendo essas mudanças de humor, todas essas alterações, num prazo de 45 dias, de até 45 dias após o nascimento do bebê, isso é tranquilo. Não é algo que deve se preocupar, né, em excesso. É algo que acontece mesmo. Passou dos 45 dias, já deve ficar atento. Baby Blues não é um transtorno, não é uma depressão pós-parto. É diferente. E a principal diferença é o prazo, porque ele tem um prazo para terminar, né? Passou os 45 dias, é esperado que essa mulher já consiga lidar, né, com todas essas mudanças de uma forma mais leve, né? Há uma diminuição dessa mudança de humor. Passou os 45 dias, percebeu que isso não está mudando, tanto a mulher quanto os familiares. Percebeu que essa mudança de humor ainda está ocorrendo com a mesma frequência e intensidade, é importante ficar atento e buscar ajuda, porque pode ser um sinal de que não é apenas Baby Blues,
Pode ser um caso de depressão mesmo, de algum outro transtorno. Então, é importante ficar atento. Até os 45 dias após o nascimento, é tranquilo, não é motivo para se preocupar. Lógico, desde que isso não esteja afetando a relação mãe-bebê ali, o cuidado, desde que a mãe esteja conseguindo cuidar do bebê, mesmo com todas essas mudanças e dificuldades, isso não é algo que deve se preocupar, que é algo muito comum de acontecer e que é uma fase e que vai passar. Mas ficar atento também se isso não está passando dos limites, se está muito além do ponto, né? Assim, se essa tristeza está impedindo a mãe, por exemplo, de cuidar da criança. Aí é importante buscar ajuda também, mesmo antes desse prazo, né? Então é isso que eu queria que a gente conversasse hoje. Muito importante ressaltar a importância da família, da rede de apoio, dos amigos, vizinho, nessa ajuda e nesse cuidado, né? Na ajuda e no cuidado também com essa mulher que acabou de ser mãe. Então é importante, a mãe precisa muito de ajuda em relação ao bebê, mas é importante também estar atento a essa mãe, porque essa mulher sofre muito com uma questão da invisibilidade materna também, né? Quando esse bebê nasce, até então, quando a mãe estava grávida, ela super paparicada, o cuidado excessivo com essa mãe, e assim que o bebê nasce, talvez isso não continua, talvez isso muda, né? Isso mude, assim. Então, isso é algo que a mãe precisa lidar também, né? Muitas vezes as visitas chegam, o familiar só quer saber do bebê, né? Nem quer saber como que essa mãe tá. Então, isso também é uma dificuldade para a mãe. Então, para o familiar, companheiro, amigos, vizinhos, quem quer que seja, importante ficar atento e preocupar com esse cuidado com essa mulher também que acabou de ser mãe. E para as mães que estão passando por esse período, né? Para as mulheres que estão nesse período agora de pós-parto, é importante ficar atenta nessas alterações e se observar, se perceber. Muitas vezes é importante permitir que isso surja, porque muitas vezes a mãe, a própria mãe, tem receio, né, de sentir essas coisas, fica preocupada, não quer compartilhar com ninguém por se julgar mesmo, por estar sentindo isso, né? Muitas mães pensam, como que eu tô triste sendo que eu acabei de ter um filho? Isso é uma cobrança que vem das outras pessoas, da sociedade como um todo, e muitas vezes a mãe acaba pegando isso para si e se cobrando e se julgando também. Então é importante ficar atento, é importante se permitir sentir certos sentimentos, né? É importante se permitir sentir ali, é importante buscar ajuda. Ocorre também muitas vezes da mãe achar que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que fazer tudo. E às vezes é importante a mãe ceder, buscar ajuda, pedir ajuda, se expressar, falar como que está sentindo para as outras pessoas. Isso é fundamental. Se perceber que está sendo muito difícil essa fase, se você que está passando por essa fase agora, busque ajuda, não tem problema algum. Buscar ajuda, isso é sinal de força e não de fraqueza. Perceber que é uma fase e que várias outras mulheres estão passando por isso também. Isso não é algo seu, né? Você não é uma mãe ruim por isso não é falta de amor, falta de zelo e cuidado com o bebê. Isso é uma alteração que ocorre, é um período que ocorre com as mulheres, com as mães, né, no pós-parto. Então, aceitar, né, o que está acontecendo e se perceber, se for um peso, se estiver sendo muito difícil, não hesitar em buscar ajuda. É isso, espero ter contribuído de alguma forma com vocês, com gestantes, familiares, amigos de gestantes. Espero que de alguma forma esse vídeo curtinho que eu preparei, né, que eu falei um pouquinho sobre isso, de alguma forma ajude vocês a entenderem, a perceberem o que está acontecendo e, se necessário, buscar ajuda. Caso tenha alguma sugestão, alguma pergunta, fiquem à vontade para me mandar também. Tá joia? Um abraço e espero que vocês tenham gostado.